Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Você está feliz comigo de estar aqui nesta manhã? Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos felizes porque onde o Espírito do Senhor está a liberdade. É verdade. Amém? E é muito bom nós estarmos no ambiente onde Deus está. Porque Deus começa a mostrar para nós o que Ele está vendo, e não o que eu estou vendo. E é maravilhoso nós enxergarmos o que Deus enxerga, querido. Porque Deus, quando nos mostra algo, é sempre de alegria e de paz. Aleluia. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós. Porque meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Amém, queridos? É verdade. Então nós podemos crer, aleluia, porque o nosso Redentor vive, querido. E Ele está neste lugar. Amém? Nós acessamos esse lugar pela fé. Se você não tiver fé, você não acessa esse lugar. Porque é diferente estarmos unidos e reunidos nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. E a gente usa as férias não apenas para passear, mas para onde o nosso coração anela. E o coração sempre anela estar aqui com os irmãos. É muito bom servirmos aqui onde nós congregamos, já há muitos anos. E faço isso com a maior alegria do meu coração, sabendo que temos frutos de vida eterna aqui, em todos os lugares. Onde você olhar aí, tem frutos de vida eterna no coração do seu irmão que está do seu lado. Amém, querido? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Capítulo 14 ou 22? Capítulo 14, perdão, irmãos. Capítulo 14. 22. Só voltar um pouquinho. Versículo de número 22. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou repetir: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Me dá um minuto da sua atenção. Se nós estamos vivendo num tempo em que entendemos que trevas estão trabalhando, nós precisamos dar uma resposta para isso. Amém? Porque se Deus permite um ambiente de pressão sobre nós, a qual nós estamos vivendo, alguns de nível particular e outros de nível maior, nós precisamos dar uma resposta para isso. O interessante é que parece que às vezes muitos de nós entramos num desânimo e ligamos um módulo de sobrevivência dentro da realidade que estamos vivendo. Mas na realidade Deus não quer que você sobreviva, Deus quer que você viva. Deus não projetou você apenas lutar contra as trevas que se apresentam, mas o que Deus tem para nós não é apenas lutarmos para vencermos, para vivermos. Deus quer que você lute para que você avance, querido. Então, no momento em que nós estamos vivendo, nós entendemos que a igreja do Senhor não é aquela apenas que suporta. A igreja do Senhor é aquela que suporta, aquela que resiste, aquela que tem resiliência e resistência e permanência, não apenas para permanecer, mas para lutar e adentrar nos lugares que o Senhor tem. Porque parece que vivemos num tempo onde nós não podemos fazer nada a não ser resistir, e esta é uma das mentiras do diabo. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que o império das trevas não se mostra como um reino apenas ativo, ele se mostra como um reino de resistência. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, ele diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Mas que portas são essas? Portas são lugares parados, são lugares fixados onde o reino de Deus vem. E a igreja, o que faz? A igreja assola essas portas. A igreja adentra essas portas, está entendendo? Tem pessoas que estão aqui me ouvindo nesta manhã dizendo assim: mas eu quero a libertação do meu filho. Eu quero te dizer que Deus tem mais do que isso para você. Eu quero dizer que Deus não tem apenas a libertação do seu filho. Deus tem um evangelista em progresso diante de você. Por quê? Porque aquilo que nos assolava, agora nós dominamos e também tiramos da escravidão aquilo que nos assolava antes.
Nós precisamos entrar no modo ofensivo, querido. Por quê? Porque enquanto ficamos apenas ouvindo Golias dizer que vai destruir, que vai matar, nós vamos nos tornar como o exército de Israel. Nós vamos ter novamente medo. Por isso que Deus, para derrotar um gigante, precisa tirar alguém que está fora do ambiente de medo. Davi é alguém que foi enviado pelo seu pai, assim como você também foi enviado pelo pai, para levar alimento para os irmãos, assim como você tem enviado. Mas você não pode ficar sendo assolado por Golias no ambiente de medo. O gigante simboliza o espírito de medo que tende a paralisar antes que você realize algo para Deus. Você vai dizer, eu não vou tentar porque eu vou falhar. Não, querido, tente novamente. A minha palavra para você nesta manhã é que você tente novamente, que você desça ao ribeiro de Deus novamente, que você pegue as pedras de Deus novamente e que você parta em direção, de frente a frente com esse gigante. Por quê? Porque se o Senhor dos Exércitos está conosco, querido, o que poderá nos fazer o homem? O que poderá nos fazer as trevas? O que poderá fazer o diabo e seus adversários contra nós? Não, querido. Nesta manhã declaramos, o Senhor é minha luz. Você pode declarar isso? O Senhor é minha salvação, de quem temerei? Ainda que se acampe um exército ao redor de mim, não temerei mal algum. Uma coisa pedi ao Senhor e uma coisa buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu tempo. Aleluia, Deus. O Senhor é sol, é escudo para aqueles que nele confiam. Deus nunca permitiu que eu fosse derrotado numa batalha, a não ser que eu estivesse entrando numa batalha que Ele não me ordenou. Mas se estamos vivendo em tempos de trevas, nós temos como Josué parar as trevas, paralisar as trevas. Como é que eu paraliso as trevas? Através da minha oração. Diz que um homem falho, que era servo de Moisés, orou, aleluia, e diz que o sol se deteve no lugar onde estava, que a lua se deteve no vale de Ajalon. Por quê? Porque os inimigos estavam correndo deles. Os inimigos não estavam atacando eles. Josué falou assim, Senhor, o que o Senhor mandou eu destruir, eu vou destruir tudo. Mas detenha a luz em cima, porque sem luz eu não posso caminhar. Eu quero te dizer uma palavra hoje. Talvez você esteja como Paulo e Silas, dentro de um lugar escuro, ferido, cansado, machucado. Mas se você orar nesta manhã, ainda nesta manhã, Deus vai fazer o sol da justiça brilhar sobre você. Vai fazer que os seus inimigos sejam revelados e você vai poder destruir todos eles. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu preciso entender o que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo um período de trevas, eu preciso cantar, eu preciso orar, como foi meia-noite. Meia-noite marca o ponto máximo das trevas na terra. E Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam. Eles não desfaleceram nas suas limitações. O problema é que nós olhamos para as nossas fragilidades e imperfeições e esquecemos de olhar a perfeição de Cristo. Jesus não quer que você olhe para você, Ele quer que você olhe para Ele. Porque no dia que Adão caiu, ele parou de olhar para si como Deus o via e começou a olhar como ele se via. E ele se viu o quê? Nu, ele se viu com medo, ele se viu envergonhado, ele se viu com culpa. E Deus disse para ele, Adão, quem te disse que tu estavas nu? Ou seja, qual é a voz que você está ouvindo? Quem é que está te mostrando com esses olhos que você não é aquilo que eu criei você para ser? Aleluia! E por isso que Deus o vestiu. Por quê, querido? Porque Deus não deixa que nós saiamos do ambiente em que Deus está da mesma maneira, querido. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá uma capa caindo ainda sobre você. Amém? Aleluia, Deus. Entrou neste lugar desanimado, cansado, ferido, vai sair daqui fortalecido, pronto para guerrear novamente, pronto para descansar em Deus novamente. Aleluia. Glória a Eu Deus. preciso entrar neste ambiente. No auge das trevas, o que eu tenho? Um azeite guardado. Para quê? Para ouvir o grito, eis aí o noivo, sair ao seu encontro. Eu não posso deixar com que as trevas tapem os meus olhos, os meus ouvidos, querido. Mas eu preciso entrar no ambiente onde Deus está. O problema é que nós vivemos circunstâncias adversas e nós sentenciamos negativamente isso. Mas Deus falou assim, por que você está falando que está acabado? Por que está falando que está tudo mal? Eu não acabei. Deus diz assim, eu não acabei a minha obra. Você só pode dizer se algo é bom ou mal quando Deus finaliza.
Lembra no início da criação? E acabou o primeiro dia e Deus disse que era bom. E acabou o segundo dia e Deus disse que era bom. Você só pode dizer que algo é bom ou mal quando Deus acabar de fazer, querido. Algumas pessoas estão desistindo, passaram anos, como eu, tem causas minhas que eu estou orando há 15 anos, há 10 anos e algo não aconteceu. E não é por isso que eu indeterminei, invalidei a promessa de Deus, não, pelo contrário, eu continuo batendo a porta e dizendo: Senhor, lembra-te da tua promessa, lembra-te da palavra que tu liberaste sobre mim. Eu não vou andar sobre as minhas circunstâncias falíveis. Não vou olhar para as minhas circunstâncias mutáveis, não. Eu vou olhar para a tua palavra. A tua palavra que permanece no céu para sempre, querido. Nós precisamos entrar neste lugar. Aleluia. No lugar onde Deus está me chamando. Você lembra de Lucas capítulo 14? A tempestade está sendo assolada pelos discípulos. A segunda tempestade. Só que diferente da primeira, Jesus não está no barco. Porque Jesus está agora despedindo as multidões na terra e ir no monte orando. Por quê? Porque na primeira, Jesus ele inicia a tempestade contigo. E a segunda, ele não inicia contigo. Porque ele é mau? Não, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Mas a segunda tempestade, ela deve revelar um caráter maior que Deus que você não conhece. Na primeira tempestade, Jesus foi revelado aos discípulos que ele era aquele que repreendia o vento e o mar. Na segunda, não. Na segunda foi mostrado que ele também é aquele que andava sobre as águas. Está entendendo isso? Aí você diz: eu estou enfrentando a mesma dificuldade novamente. Então está falando para você: ei, eu vou te mostrar uma faceta do meu rosto que você não conhece. Eu vou te mostrar que além da tempestade que eu posso afogar na sua vida, eu sou aquele que ordeno todas as coisas, quer nos céus e na terra. Aleluia, eu vou pisando sobre essas ondas que te afogam, que te assolam, para te mostrar que eu sou o rei na sua vida. Aleluia, Deus. Aí vai dizer o texto. Pedro diz: se tu és tu mesmo, manda que eu bater contigo. Jesus faz a palavra mais breve da Bíblia: vem. Aí eu te pergunto: Deus acalmou a tempestade para que Pedro andasse? Não, mas Pedro andou. E eu posso ousar a dizer aqui, sem ferir o texto, que Pedro não apenas andou sobre as águas, Pedro andou sobre a tempestade. Aleluia, Deus. Tem uma grande diferença. Aleluia, Deus. Aí ele começou a andar e começou a afundar, porque ele começou a tirar os olhos do Cristo e olhar para aquilo que estava batendo nele. Mas eu quero te dizer algo, querido. Ninguém aqui que está nesta manhã, meus amados irmãos, está livre de naufragar por um momento de dor e dificuldade. Mas eu quero te dizer algo, que quando a sua fé no poder de Deus falhar, a sua fé no amor de Deus te levantará novamente. Pedro foi aquele que por um momento titubeou da fé no poder de Deus, mas ele diz no auge da sua calamidade: Senhor, salva-me. Eu sei que ainda que eu tenha falhado, o teu amor é aquele que me arrebata, o teu amor é aquele que me levanta novamente, o teu amor não me deixa morrer, não me deixa perecer no meio das minhas circunstâncias. Aleluia. Por quê? Porque o amor de Deus nunca falha. Aleluia, O Deus. amor de Deus nunca falha. Aí você vai dizer assim: mas o que mudou? Muita coisa mudou. Porque quando Jesus pega Pedro novamente, a tempestade continua. O texto, se fosse eu e você escrevendo a Bíblia, a gente poderia escrever assim, romanceado: quando Jesus pegou Pedro e tomou pela mão, a tempestade cessou. Mas o texto não diz isso. O texto diz que eles voltaram para o barco e a tempestade continuou. Tem coisas que nós não entendemos na nossa vida e fala assim: mas o Senhor já falou. Aleluia, mas as coisas não mudaram, querido. As coisas mudaram sim. Aleluia, por quê? Porque ainda que a tempestade ao redor não tenha mudado, aquele que deveria te resgatar já te resgatou. Aleluia, aquele que deveria chegar já chegou. Aleluia, aquele que deveria impedir o teu afogamento já chegou, já impediu. O que mudou? Você agora vai voltar para o barco aí. Por onde? Pela tempestade novamente. As circunstâncias ao redor não mudou, querido, mas aquele que está andando comigo me garante novamente chegar no ponto da onde eu saí. Aleluia, Deus. Você tem que entrar nesse nível de fé. Você tem que atravessar essa coluna de fogo. Tem que atravessar essas águas. É difícil, irmãos. Não é fácil. Obrigado. Tem dias que não tem oração, tem lágrimas.
que devem ser traduzidas pelo odre do Senhor, que é levado até o Senhor, trono da graça, mas não importa se sejam palavras, se sejam lágrimas, o Senhor vai receber algo de mim, querido. Aleluia. Está entendendo isso? Deus está chamando algumas pessoas para um nível de sobrenatural aqui que você ainda não viveu. Aleluia, está entendendo isso? Nós estamos assim, caminham sobre as águas como eu caminho. Ah, mas você vai afundar algumas vezes, mas isso não importa. Você pode trair Jesus algumas vezes, mas não importa. Você vai continuar sendo um pescador de homens, Pedro. Aleluia, Jesus. Nós vamos continuar sendo quem somos, porque quem nos define não é circunstâncias, é o Senhor. Aleluia, Deus. Tu és o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. A fome, a circunstância não te define, o deserto não nos define, quem nos define é o Senhor, que nos constituiu e nos elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O problema é que nós somos assolados e não permanecemos na fé, porque nós não contemplamos o Senhor nela. Nós não contemplamos o Senhor nela. E se a nossa força for pequena no dia da angústia, como venceremos? Não. Nós não somos daqueles que desistem. Cada um que está aqui, que deixou esta casa de manhã, é um guerreiro, é um vitorioso diante do Senhor. Mas saiba em que guerras entrar, saiba quando descansar. Descina, aleluia, esta guerra espiritual que nós estamos vivendo, para que você vá e vença. O Senhor não unge ninguém para perder, querido, não. Não conheço ninguém na palavra de Deus que foi ungido e perdeu, não. O problema é que nós somos assolados pelos inimigos e achamos que nós não vamos vencer. Por quê? Porque eles são muitos, porque eles são grandes e nós somos os gafanhotos. Mas não, querido, você tem que nesta manhã olhar como Deus olha você, como Deus vê você, querido, aleluia. Você já não é o Simão que agora se curva para qualquer dificuldade. Você é Pedro, você é um fragmento da rocha. Então, por favor, receba esta palavra. Dentro de você não tem um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, um espírito de moderação e de amor para vencer. Aleluia, Deus. O texto que nós usamos nesta manhã foi Paulo falando, fortalecendo os discípulos. Sabe como ele está fortalecendo? Ele acabou de tomar uma surra de pedrada. Ele se levanta do chão e fortalece quem não recebeu pedrada. Como isso? Como Cristo, que está caminhando por Getsemane, fortalece os seus discípulos, sendo que a sua alma está angustiada até a morte. Querido, só pelo Espírito de Deus nós conseguimos fazer isso. Começar a revelar o amor e a consolar aqueles que precisam ser consolados, mesmo estando angustiados, aleluia. O que você faz neste ambiente? Você para todas as coisas, para o teu serviço e adentra no lugar dizendo: Senhor, mostra-me, Senhor, o que o Senhor é na minha vida. Mostra-me, ainda que as circunstâncias não mudaram, mostra-me quem o Senhor é e o que o Senhor vai fazer. Tem pessoas que estão olhando apenas para o seu pé hoje, olhando as dificuldades, mas preste atenção, quando Jesus entra na sinagoga, aquela mulher encurvada entra, ele diz: poderia aquela filha de Abraão permanecer naquele lugar? A filha de Abraão representa aqueles que estão olhando para o chão, mas o Abraão é o pai da fé que olha para o céu e conta as estrelas. Então, por favor, nesta manhã, mude a sua ótica, tira a tua visão dos teus pés, tira a visão da tua terra e faz como Abraão nesta manhã. Olha as estrelas do céu e vê se tu podes contar, assim será a tua descendência. Aleluia! Aleluia, Deus. Eu não sei você, mas a minha família irá às nações. Aleluia, a sua família irá às nações, a sua família será poderosa na terra, a sua família será ungida, será poderosa, será próspera. É assim que eu creio, querido, porque Deus não me chama para ser assolado pelas trevas, não. Deus me chama para triunfar sobre elas. Deus me chama para derrotar inimigos e apossar o exército inimigo, para alcançar territórios para Deus. E é assim que nós devemos olhar para nós, querido. Cada um de nós aqui, aleluia, podemos vencer o que estamos sofrendo, mas nós não podemos desanimar na nossa pequena fé. Aleluia. Aleluia, eu preciso correr para que Ele me fortaleça novamente, eu possa entender o que Ele está dizendo. Porque às vezes, como Jairo, nós estamos tendo autoridade, mas dentro de casa, às vezes, estamos sofrendo dano. E o que eu faço? Corra para Jesus.
Porque se a minha autoridade não está dando vida na minha casa, a autoridade de Jesus com certeza vai dar. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu já sou não aquele que me importa com uma posição, que me importa com uma autoridade. Se que tiver que me jogar aos pés de Jesus, eu me jogo. Por quê? Porque eu reconheço que sobre as suas mãos está toda a autoridade no céu e na terra. Ele faz o que Ele quer. O querer e o efetuar está em suas mãos, querido. Aleluia. Esta é uma manhã de fé. Enche o seu coração de fé, de paz e de esperança, porque o Deus que te ama vai realizar para a glória do seu nome. Eu creio, Deus. Deus, aleluia. Anda sobre as águas, anda sobre a tempestade, anda sobre este lugar e acessa níveis em Deus que você ainda não acessou. Paulo diz que vocês andem de maneira digna da vossa vocação. A palavra vocação significa voca, voz, tel, Deus. Vocação significa a voz de Deus, a voz que Deus liberou ao seu respeito. Já fez isso em oração? Não é uma cobrança. Já fez isso em oração? Começar a lembrar a Deus das suas promessas? Já fez como Jacó? Senhor, lembra-te que tu prometeste me guardar. Aleluia, me proteger no caminho. Eu te darei o dízimo de todas as coisas. É você lembrar o que Deus está por fazer. É você lembrar como Pedro lembrou, Senhor, esta é a promessa, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos jovens profetizarão, os nossos velhos sonharão sonhos. É nós lembrarmos as promessas de Deus acerca de nós, querido. Aleluia. Nós estamos vivendo um período difícil, um período de transição. Um período onde Deus está aperfeiçoando a nossa fé, estabelecendo a sua paz no nosso coração, estabelecendo um amor inabalável em nós, porque o amor é o vínculo da perfeição, querido. Se você não estiver neste amor, você não vai estar ligado nele, você não vai estar olhando para ele, querido. E o Senhor quer que você permaneça olhando para ele. Por quê? Para onde eu vou? Vai para a cruz novamente. Por quê? Porque o Cordeiro não é apenas aquele que redime, o Cordeiro é a lâmpada de Deus. O Cordeiro é aquele que ilumina a cidade. Então para onde eu vou? Eu vou para a cruz do Calvário. Porque a cruz é aquela que elimina os meus inimigos. A cruz é aquela que me ilumina novamente. Às vezes estamos rodeados e o Senhor fala assim, volta para a cruz. E o Senhor, o que o Senhor vai achar na cruz? Vou achar luz na cruz. Por quê? Porque na cruz é onde o lado de Jesus foi ferido, onde verte o manancial, onde verte o sangue que me purifica, onde verte as águas que me lavam novamente. Porque eu sou pecado, não, águas que lavam os meus olhos para que eu veja. Aleluia. Olha, águas que lavam a minha vista para que eu veja. O colírio que vem do céu que unge a minha vista para que eu veja. Para que eu saiba transitar onde eu estou pisando, para que eu saiba guerrear onde estou guerreando. Nós estamos encontrando pessoas desesperadas, que Deus não quer você assim não, querido. Aquele que está em Deus está guardado pela sua perfeita paz. Aquele que confia em Deus, ainda que morra, que pereça, não vai perecer, querido, porque Deus não é aquele que te desampara. Aleluia, Jesus. No momento de maior dificuldade, continue crendo. No momento de um diagnóstico desfavorável, continue crendo. E se eu morrer, você vai morrer crendo? Não importa, querido. Não importa o que pode te tirar a sua fé. Às vezes parece fácil nós pregarmos sobre fé, até você entrar num CTI, até você passar uma madrugada acordado, até você desesperar a sua alma e pedir para que Deus te mate, porque a aflição é tão grande que parece que já não vale a pena mais viver. Mas Deus está falando assim, ei, para de fazer essas orações. Você ainda tem muito para viver ainda na minha presença. Aleluia. Tem muitas coisas para que eu possa fazer na sua vida. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior e fluirão para a vida eterna. Glória. Cadê este rio dentro de você, irmão? Cadê este rio dentro de você? Glória a Deus. Você não vai entrar de fontes, você não entrar como uma samaritana buscando água no poço. Se alimenta da fonte que Deus colocou dentro de você. Não espera um próximo culto para ser cheio. Seja cheio lá na sua casa. Aleluia. Aleluia. Se você não sabe orar, ore em línguas, porque o Espírito sabe como orar dentro de você. Eia! Deus está levantando algumas pessoas nesta manhã. Eu sinto a unção do Espírito enchendo e levantando você de pé novamente. Glória. Levante sua mão e agradeça a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia.
Glória a ti, ó Deus. Eu vejo Deus colocando pessoas em pé nesta manhã. Aleluia. A ti a glória, Deus. Glória, Naramara, Sória, Narasá. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Num tempo onde eu não sei o que eu fazer, eu entro no nível de revelação de Deus além do véu. Por quê? Porque além do véu tem um pão que não tem aonde, em outros lugares. Davi estava cansado da guerra, mas no momento certo ele entrou no templo. E ele pegou um dos pães da preposição e comeu e deu aos seus guerreiros. Por quê? Porque guerra não é apenas guerrear, guerra é comer do pão da presença. Aleluia, Deus. Jesus diz: aquele que permanece em mim, permanece e eu nele. Esse é aquele que me ama. Aquele que tem parte comigo, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Aleluia. Eu Deus. vivo nele e ele vive em mim. Como o inimigo vai te matar, querido, se você já morreu com Cristo? Aleluia, Como o Deus. inimigo vai te prender se você já era prisioneiro de Cristo? Está entendendo isso? Como o inimigo vai destruir a sua família, os seus filhos, se eles já estão de Cristo? Entenda isso. Aleluia. O inimigo ele veio para te amedrontar, mas ele não pode tocar naqueles que são nossos. Aleluia, Deus. Eu já contei isso uma vez eu estava orando, Satanás se apresentou para mim e disse assim: eu vou matar a tua casa. Eu disse: diabo, tu és burro, porque se tu tiver que matar a minha casa, você vai ter que ir debaixo das asas do Altíssimo, porque a minha família está escondida no pavilhão oculto do Altíssimo. Venha lá com ele, vai lá ter com ele. Aleluia, Deus. O inimigo quer nos paralisar, para que você não use as armas que você tem, para que você não saia do barco e entre em um ambiente onde que jamais algum homem pisou. Grande é teu poder. Passe Aleluia, pelo Deus. fogo, passe por Faraó, passe pelos midianitas. Aleluia, Aleluia. Deus. Você está entendendo isso? Talvez Glória a Deus. alguns de vocês estejam enfrentando lutas como eu já enfrentei, como eu enfrento. Já viu no momento de que você semeia e você vai colher e vem os midianitas e roubam o fruto? Os midianitas não são aqueles que impedem de você colher, de você multiplicar, são aqueles que impedem você de usufruir. Usufruir da alegria do momento, de usufruir de um tempo de paz. Quando você diz assim: agora entrou uma estação, vem os midianitas e roubam a colheita, o que eu faço? Vai guerrear com espadas, com escudos? Não, vai pegar o trigo e vai lá no lagar. Profeticamente pega o trigo e coloca ele no lugar de vinho e mistura tudo e come daquilo. Por quê? Porque se você pegar e guardar o vinho e o pão, você vai chamar a atenção de Deus. Vai dizer Aleluia, para Deus. você: ei, varão varoso, aleluia, vai nesta tua força, porque eu vou te Aleluia, livrar Deus. dos medianitas neste tempo. Glória. O que chama a atenção de Deus é aquele que guarda o pão e o vinho. Aleluia, Deus. O pão e o vinho é aquilo que me reposiciona. Lembra quando Jesus partiu o pão dos discípulos de Emaús? Quando eles partiram o pão, os olhos deles se abriram e eles voltaram para Jerusalém. Aleluia. O pão me reposiciona novamente para onde o Espírito está descendo, para onde o Espírito da promessa está agindo. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa não é aquela que vai sair, a sua casa é aquela que vai resgatar muitos da igreja. Aleluia, Haverá Deus. lugares incontáveis para famílias que estão distantes e a sua família faz parte disso, querido. Você ainda vai ver o seu pai, a sua mãe, o seu filho batizado nas águas, cantando no coral. Aleluia, Vai ver ele Deus. pulando, cheio do Espírito Santo, porque é isso que Deus vai fazer na sua vida. Glória. Você espera pouco? Eu não espero pouco do Senhor, não. Estou esperando muito. Aleluia. Eu estou esperando demais nele. Estou esperando nele. Aleluia. Eu sei que ele não vai me deixar frustrado. Porque o Aleluia, que me Deus. frustra é aquilo que eu tenho expectativa. Mas se o que Deus já disse é revelação, vai se cumprir. Aleluia, Deus. Já não estou andando na minha expectativa, estou andando na revelação de Deus. Aleluia, Deus. Já estou olhando para a perfeição de Deus e não para as minhas. Por quê? Porque as minhas me fazem parar, mas essas minhas imperfeições são necessárias. Por quê? Porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia, Deus. É quando você já não quer mais que Deus vai querer. Aleluia, Deus. É isso mesmo. É quando Moisés está com 80 anos pastoreando as ovelhas de Jetro que ele não quer mais. Aí que a sarça arde. Aí que o fogo queima. Aí que Deus vai dizer assim para você: agora que você não quer mais, agora eu quero. Senhor, não quero mais isso não. Agora que você não quer, agora eu quero. Por quê? Aleluia, Porque Deus. antes você ia na sua força, agora você vai na minha. Aleluia, Porque em ti Deus. já não há mais forças, irmãos.
No meio das trevas eu permito entrar no lugar onde Deus possa me tocar. Aleluia, Deus. Onde Jacó vai lutar com o anjo no auge da madrugada. Para quê? Para derrotar o anjo, não, para ser tocado por ele. Tem guerras que você precisa lutar, não para derrotar o inimigo, mas para ser tocado por Deus. Aleluia, Para ser Deus. tocado por Deus novamente. Eu não sei você, já teve fase da minha vida que eu falei, Senhor, eu não quero uma palavra tua mais não, eu quero um toque teu. Eu quero sentir o cheiro das tuas vestes, eu quero sentir o calor do teu corpo, eu quero sentir os teus braços me abraçando. Por que, Senhor? Porque eu tenho te buscado há muitos anos, agora eu quero que o Senhor me busque. Eu quero que o Senhor me resgate como o teu jardim, aleluia, como o bom perfume do teu jardim. Eu quero que o Senhor entre no meu jardim. Eu quero que o Senhor usufrua do meu fruto. Eu quero que o Senhor coma e beba e se assente no meu fruto. Glória a Deus. Você fez a oração, Senhor, eu já tenho te buscado, mas me busca. Me toca. Aleluia, Deus. Me resgata. Aleluia, Deus. Restaura no meu coração os frutos do teu amor, do teu Aleluia. louvor em mim. Porque orar é fácil, o que é difícil é adorar. Aleluia, Deus. Orar você ora com entendimento, com a mente, com o coração, mas adorar não. Adorar você tem que extrair aquilo do coração. E parece que a adoração desentope, não é verdade? Você já permitiu chegar no ambiente chorando e começar a adorar e começar a sorrir, a chorar ao mesmo tempo no ambiente de adoração? E você fala assim, eu estou maluco. Aí diz, a minha sabedoria é mais louca do que a loucura dos homens. A minha loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Entenda isso. Aleluia. Nós não somos loucos, nós somos aqueles que vivemos no Espírito. Aleluia. E se você viver no Espírito, coisas loucas acontecerão. A água vai brotar Aleluia, da rocha, o maná vai cair do céu, o mar vai se abrir, a mula vai falar contigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas se você entrar neste lugar no Espírito, coisas sobrenaturais vão acontecer sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Limpa o meu coração, ajuda na minha incredulidade, Senhor. Porque importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. É verdade. Entrar no reino de Deus. Onde é que eu entro no reino de Deus? Quando eu morrer? Não. O reino de Deus você entra agora. O reino de Deus você entra hoje. No reino de Deus não tem escassez. Por quê? Porque assim como Ele veste o lírio do campo e alimenta as aves do céu, assim Ele alimenta nós, homens de pequena fé. No reino de Deus, o seu reino e a sua justiça vem em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. No reino de Deus, os enfermos são curados, os demônios são expulsos, os mortos são ressuscitados e os leprosos purificados. No reino de Deus, querido, não tem ninguém manco, não tem ninguém coxo. Então, Aleluia, por favor, Deus. nesta manhã, Deus está dizendo, pega a tua cama, levanta e anda. Começa a andar novamente comigo, começa novamente a entrar comigo no barco. Começa novamente a pelejar comigo. Aleluia. Aleluia, Não permite que o medo paralise as suas pernas. Não permita que o diabo paralise você, querido. O maior fracasso não é tentar e fracassar. O maior fracasso é nunca desistir, é nunca ter tentado. Nós estamos num lugar onde nós estamos sobrevivendo e o plano de Deus não é esse, querido. O plano de Deus é que nós avancemos, conquistemos a nossa família, a rua, o bairro, a nação. Isso vai acontecer? Claro que vai acontecer. Porque se você ser guiado pelas circunstâncias naturais, você vai desfalecer, querido. É verdade. Se você atentar para as coisas que são temporais, elas são da terra, você vai perecer. O que você tem que fazer? Você tem que olhar o invisível. Paulo diz, nós atentamos para as coisas que não são visíveis, porque as que são invisíveis são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. Paulo era alguém que andava na terra e que sofria, mas o sofrimento não parava ele, porque o olho dele estava de olho no galardão eterno. Ele estava de olho naquele que tinha guardado a sua herança incorruptível, inacessível. Ele diz, eu sei que o justo juiz dará a minha coroa naquele dia. Eu sei que Deus que prometeu tem guardado o seu bom depósito para mim. Entenda isso, querido, há uma recompensa. Há uma recompensa para nós. Aleluia, Deus. Poderoso. Nós precisamos entrar neste lugar. Entrar neste lugar de uma fé inabalável. Por quê? Porque o dia mal não vem te derrubar. O dia mal só revela onde você está firmado. O dia mal revela um fundamento. Se a água dá contra a casa, se o vento bate contra a casa, o que ela revela? Revela onde ela está firmada. Revela se está firmada sobre a areia ou se está firmada sobre a rocha. Então, dias maus revelam para você onde você está firmado. Aleluia. Se caiu, muda o fundamento.
Se caiu, muda a direção, muda a construção, refaz todas as coisas novamente. Eu vou começar do zero, comece do zero se for necessário. Começa com discernimento, começa com sabedoria, começa edificando, começa esperando Deus abrir portas que Ele ainda não abriu. Espere um tempo profético, como disse aqui o meu amigo pastor Moacir outro dia. Espere entrar no ambiente e as janelas se abrirem para você, para que você possa atirar na direção certa. No ambiente onde o Espírito Santo está, Ele abre janelas para você. Aleluia, mas eu estou na Babilônia, não importa, Daniel. Ele abre janelas para você, para que você possa perseverar olhando para Jerusalém, para que você possa alcançar o inimigo e atirar corretamente e vencer. Nesta manhã, que Deus te dê armas espirituais poderosas em Deus, que Deus abra janelas para você, que o Espírito Santo coloque a mão dele sobre a tua e diz: filho, atira esta flecha nesta direção, porque a vitória é tua, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Aleluia, Deus. Terra, querido. Levante as suas mãos e adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Louvado seja teu nome. Adore a Deus neste lugar. Adore a Deus neste lugar. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Esta não é uma manhã comum, não é uma terça-feira comum, não. Esta é uma manhã que Deus desceu neste lugar para te colocar de pé novamente. Filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa Deus te desentupir nesta manhã, querido. Deixa Deus te desentupir nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te desentupir nesta manhã. Deixa Ele tirar a arena e a pedra dos filisteus, porque este poço que um dia alimentou uma multidão vai voltar a alimentar uma multidão. Aleluia. Deixa fluir em você. Deixa o rio caudaloso do Espírito Santo te envolver nesta manhã. Aleluia, Deus. Tem gente aqui que é rio, mas está um poço. Eu estou te dizendo pelo Espírito Santo, você vai fluir. O poder do Espírito Santo está adentrando em você agora. Agora, todo desânimo, todo cansaço, toda fraqueza espiritual. Cadê os apóstolos Paulo? Cadê Jaabes? Cadê os judeus deste tempo? Cadê os Enoques? Cadê Ruth? Cadê você, querido? Eu sinto o Espírito Santo te desentupir. Eu sinto o Espírito Santo tirando a tampa de você. Há um chamado, há uma vocação para você. O que a igreja precisa não é de boas palavras, a igreja precisa do Espírito Santo. Talvez vocês sejam como os discípulos, com medo dos judeus e dos romanos, mas de repente veio o vento ventoso e veemente e encheu a casa onde eles estavam, e línguas de fogo repartidas pousaram sobre eles e falaram em novas línguas conforme o Espírito concedia. A igreja precisa do Espírito. É o Espírito que põe ela de pé. É o Espírito que faz com que ela aguente homens errados pelo meio, homens que foram colocados em fogo, homens
que foram presos na prisões. Arabacai, debarabá. Suporte. Debiarabás. Xodobibi, do Bocô, Nós temos que aniquilar a fé que tem sido pregada às vezes, a fé triunfalista. Eu te pergunto, quem teve mais fé? Pedro, que foi livre da prisão pela oração, ou Tiago, que foi morto por Herodes? Eu te digo, querido, ambos tiveram fé. Pedro teve que ter fé para ser livre, e Tiago teve que ter fé para morrer. E a fé de Tiago não é menor do que a de Pedro, porque ter fé para morrer precisa ter muita fé, querido. Eu não sei o que será do meu dia de amanhã, eu sei que amanhã o Senhor está presente. Eu sei que amanhã, nas minhas impossibilidades, a possibilidade de Deus alcança. Eu sei que não é pelo meu conhecimento ou pela minha sabedoria. Não, querido, é pela graça do Senhor. Aleluia, Deus. Pela palavra que Ele diz, vai chegar do outro lado. Aleluia, Deus. Ai, irmãos. Meu Deus. Glória a Deus. Eu preciso... Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu preciso novamente entrar neste lugar de uma fé não intelectualizada, da fé genuína, da fé quando eu era um novo convertido, da fé quando o velho era do nova vida. Eu preciso entrar nesta fé. Aleluia, Deus. Da fé que quando eu dobro o meu joelho, Deus está me ouvindo e vai me atender. Por quê? Porque Ele me ama. Aleluia. Porque Ele me ama. E porque a fé não apenas sabe, a fé sabe que Deus quer, não apenas que Deus pode. Aleluia, Há Deus. uma diferença grande em saber que Deus pode e que Deus quer. Aleluia, Deus. Porque se eu oro conforme a vontade de Deus, eu oro afetivamente. Aleluia, Eu Deus. sei que Deus quer, que Ele é bom. Eu Aleluia, sei que as Deus. coisas ruins que acontecem na minha vida não é Deus que promove, porque Deus Deus é um Pai que ama poderoso. os seus filhos. Aleluia, Deus. Eu sei na bondade de Deus. Eu creio, Deus. As circunstâncias dizem que Deus não é bom, mas a Bíblia diz que Deus é bom. Aleluia. A maldade que há no mundo não provém de Deus. Não é Deus que aborta uma criança. Não é Deus que mata uma família toda que cai de um desmoronamento em Petrópolis. Não é Deus que faz isso, não. Isso é maldade do homem. Isso é o pecado da terra. Isso é o diabo que age. Deus é sempre bom, querido. Aleluia, Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, mas nós precisamos entrar no nível de fé sobrenatural para entrarmos nessa neste lugar. Que da onde vem a fé? Se não ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra, é pela palavra de Aleluia, Deus. Nós precisamos entrar no nível de fortalecimento neste tempo. De discernimento das estações, porque o inverno passa. Aleluia. É, Deus. O inverno passa. O inverno passa. Aleluia, Só que você Rabai, precisa estar habilitado para a Debiarabá. primavera. Aleluia. Seus galhos precisam estar fortes para aguentar o fruto que vai vir. Porque senão o Debiarabá. próprio fruto quebra o teu galho. Deai, O show, seu galho precisa ter Rabá. força suficiente para suportar o fruto que Deus vai colocar nele. Narai, É Debiarabá. necessário o tempo do odre novo, Oh, Rabá. porque se eu derramar o que eu estou para derramar agora, vai estourar tudo. E eu quero que não estoure, eu quero que se conserve. Glória a Deus. Eu quero que se expanda. Shodo, Debiarabá, Shedeai. Testemunhos Do extraordinários Rabai. serão contados nessas testemunhas. Debiarabacai. Porque pessoas que suportaram o processo e amadureceram, não abortaram o que Deus estava fazendo É nelas. verdade. Então o que diz o Senhor? Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, Deus. Não pare no trono de Satanás, não pare. Não pare nos tempos difíceis, não pare na fome, na perseguição, na frieza, nas ideologias. Não, seja enriquecido pelo ouro provado no fogo. Aleluia, Deus. Chegue na eternidade com o ouro provado no fogo. Glória a Deus. Porque as coisas impossíveis para nós não são impossíveis para Deus. É verdade. Porventura achará o homem, filho do homem, fé quando voltar à terra. Deus. Ai, irmão, continuo olhando para as coisas invisíveis. Eu te continuo como você caminhando sobre a lâmpada para os meus pés, que é a tua palavra, Aleluia, e luz Deus. para o meu caminho. A igreja não anda nas trevas, a igreja é a própria luz do mundo. Não Aleluia. apenas Jesus é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Você não anda sem saber para onde você vai, você sabe de onde você veio e sabe para onde você vai. Aleluia, Deus. Fica de pé comigo nesta manhã, que meu horário já Poderoso. está indo já. Amigo da nossa alma. A ti a glória, Deus. A ti a glória.
Tu és bom. Homens de Deus não são apenas que conquistam, são homens que suportam. São homens que resistem para viver um novo tempo. Aleluia. Fique tranquilo. O tempo de dor ele passa. É verdade. Aleluia. O tempo de tribulação, de prisão passa. É verdade. E se vier um tempo novamente, vai passar, querido. Você vai passar. Daniel com 90 anos passou pela cova. Vai passar. Entra tranquilo. Porque você tem uma jornada. Você não tem um final de semana com Deus, você tem uma jornada com Deus. Aleluia. Nós que estamos aqui na consagração não somos visitantes da igreja, nós somos a igreja. É. Quem está me ouvindo aqui nesta... Ninguém vem numa consagração terça-feira pela manhã que é amigo do Evangelho, não, querido. Você é muito mais. Aleluia. Você é muito mais do que um seguidor de Jesus. Você é muito mais do que um discípulo. Se você soubesse do fogo que arde dentro de você, você não estava aí desanimado. Ah, mas está faltando esse fogo, então olhe para os olhos dele, porque nos olhos dele o fogo nunca apaga. Aleluia, O Deus. fogo nunca apaga nos olhos dele, querido. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Quero orar com você, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero te render ações de graças, eu quero louvar o teu nome. Quero te bendizer nesta manhã, Deus. Porque nesta manhã o Senhor reuniu apenas aqueles que são generais do teu reino, Deus. O Senhor reuniu pastores, evangelistas, apóstolos, mestres. O Senhor reuniu missionárias ou mulheres de Deus valorosas. Senhor, mulheres do círculo de oração. Homens valentes, Senhor, que, Senhor, tem histórias incontáveis contigo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Deus, a olharmos para as estrelas do céu. Não deixa nós olharmos para a nossa idade, olharmos para a esterilidade do ventre de Sara. Nos ajude a contar as estrelas do céu. Nos ajude a contar as areias do mar. Deus, nos contempla, Senhor, nos ajude a olhar a dimensão espiritual, onde nós temos já o sim e o amém da tua parte. Deus, nos ajude a acessar os lugares espirituais, onde já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Deus, nos ajude a suportarmos os processos, a suportarmos e amadurecermos nisto, para que sejamos habilitados para recebermos como filhos maduros a herança do Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, se há alguém aqui ainda, Deus, atribulado com as circunstâncias da vida, traz paz, traz refrigério, porque a tua bênção, Senhor, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que os teus filhos se levantarão novamente, que as circunstâncias não calarão o nosso cântico, porque ainda que estejamos à beira do rio, nós não penduraremos as nossas harpas do saltério, nós teremos um cântico de Sião em nossos lábios. Permita que tenhamos azeite no meio da noite, Deus, para não sermos apagados com o mundo, para não sofrermos um apagão com o mundo, não, porque queremos te ouvir, queremos ouvir o Senhor bater na nossa porta. Senhor, eu te peço, reaviva os dons espirituais, reaviva o dom de ciência, começa a falar com os teus filhos na madrugada das noites, acorda eles com visões noturnas, com sonhos, porque o Senhor ainda fala na terra, Deus. Mostra o que está oculto, revela o que está escondido. Senhor, coloca em nós tesouros escondidos, Deus. Coloca o ouro fino refinado nas tuas mãos, Senhor. Nos enriquece com este tempo, nos faz andar na glória, nos faz andar sobre as ondas, porque somos o teu corpo e tu és a nossa cabeça. Nós jamais seremos abalados, nós jamais seremos destruídos, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Abençoe a tua igreja, fortalece cada um, Deus, que haja paz, que haja amor e que haja unidade do Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Fala.